Oi, Heitor, tudo bem de novo? Vamos agora para a parte 2 do teu conteúdo para a prova, tá bom? A tua parte 2 do teu conteúdo para a prova é frações, o conteúdo, e nele a gente vai dar uma revisada em simplificação, soma, subtração, multiplicação, divisão e como transformar uma decimal em fração, tá bom? Eu também coloquei algumas questões no final, tá bom? E um probleminha lá no final, tá bom? Vamos lá. Basicamente, o mais difícil é multiplicar e dividir. A soma, aqui eu vou deixar destacado a regrinha da multiplicação e da divisão. A soma e a subtração eu vou deixar para a gente trabalhar mais lá nas questões, porque daí a gente vai ter que ver o MMC, tá bom? Para a gente poder resolver as questões que tem soma e subtração com base diferente, tá bom? Então aqui eu preferi focar contigo na questão da multiplicação e da divisão, mas os outros a gente vai ver no decorrer das questões, tá bom? Então aqui de conceito, que você tem que relembrar que na multiplicação a gente vai multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Como assim? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, certo? Isso sendo a multiplicação com bases diferentes, tá bom? Então vamos lá. O de cima pelo de cima, 5 vezes 4, que dá 20, né? O de baixo pelo de baixo, denominador por denominador, 2 vezes 3, quanto que dá? 6. Então fica 20 sobre 6. Ah, Ingrid, pode terminar assim? Não. A gente tem que fazer a simplificação. Lembra que a gente simplificava já no conteúdo anterior? Exatamente. Já é para ir treinando, porque aqui entra muita simplificação também. Então, os conteúdos eles vão se acumulando, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem 20 sobre 6. O 20 e o 6 são pares? São. Então, quando eu sei que são pares, o que eu faço? Eu divido por 2, em cima e embaixo. A simplificação sempre tem que ser igual. O que eu fizer com o número de cima, eu tenho que fazer com o número de baixo, obrigatoriamente. Então, vamos lá. Dividido por 2 em cima e dividido por 2 embaixo. Quanto é que fica? 20 dividido por 2 dá 10. E 6 dividido por 2 dá 3. Ok? Então, a gente finaliza a simplificação em 10 sobre 3. Por que finaliza aqui? Porque aqui não dá mais para dividir ou multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, tá bom? Vamos agora para a divisão. O que a gente faz na divisão de frações? A regrinha também é muito simples. A gente vai repetir a primeira fração e vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração. Como assim? Assim, ó. Foca aqui comigo. Se sua professora te dá esse probleminha aqui, como que você vai resolver isso? 5 sobre 2 dividido por 3 sobre 4. Ou, dividido por 4 sobre 3. O que você vai fazer aqui? Você vai repetir a primeira fração que ela te deu. Aqui, ó, repetir. Do mesmo jeitinho. A primeira fração eu vou repetir, certo? E depois eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Ó, aqui tá a segunda fração. E aqui tá ela invertida, tá vendo? Ela era 4 sobre 3 e agora ela é 3 sobre 4. Então, mais uma vez, eu repeti a primeira fração e eu multiplico pelo inverso da segunda fração. Tá vendo? 4 sobre 3 virou 3 sobre 4. Isso vai dar quanto nesse caso? Vai dar 5 vezes 3, que é 15, dividido por 2 vezes 4, que é 8, tá bom? Ah, dá para simplificar isso daqui? Não, não dá mais. Por quê? Porque não dá para dividir por 2 o de cima e o de baixo ao mesmo tempo, e nem, por exemplo, por 3, em cima e embaixo. E nem por outro número, tá bom? Então, finaliza aqui em 15 sobre 8. Agora a gente vai para alguns exercícios. Dentro desses exercícios, a gente vai revisar a soma
e a subtração, tá bom? Então, você vai ficando atento que a gente vai revisar a soma e subtração dentro das questões, tá ok? Vamos lá. O primeiro item que a gente tem aqui é uma soma de mesma base, né? Ó, base igual, soma de mesma base. Quando a soma é de mesma base, é mais simples. Por quê? Porque eu vou repetir a base e vou somar os expoentes, tá ok? Então, vamos lá. Se é uma soma, o que eu vou fazer? Vou repetir uma soma de mesma base, vou repetir a base, que é 4, e vou somar os expoentes. 3 mais 1, né? Isso aqui vai dar quanto? 3 mais 1 vai dar 4, e embaixo 4. E aqui, dá para me simplificar? Dá. Aqui é o mais fácil de simplificar. Tem uma regrinha muito legal para você lembrar. Toda vida que tiver um número assim, o mesmo número em cima e embaixo, 4 sobre 4, 1 sobre 1, 7 sobre 7, 14 sobre 14, 2 sobre 2. Sempre que tiver assim, o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo, a resposta vai ser muito fácil. Vai ser o próprio número. Desculpa, vai ser 1, certo? Vai ser sempre 1. Por quê? Vai ser como se eu tivesse 4 bombons, tá bom? 4, vamos botar aqui, 4 chocolates, que eu não sei se bombom é a mesma coisa para você e para mim. 4 chocolates. E eu tivesse que dividir para 4 pessoas. Se eu tenho 4 chocolates e 4 pessoas, cada pessoa vai ficar com quantos chocolates? 1 chocolate. Do mesmo jeito que se eu tivesse 10 laranjas para dividir para 10 pessoas, cada pessoa ficaria com uma laranja, né? Então, não importa o número. 2007 dividido por 2007 vai dar igual a 1. Sempre vai ser assim, tá bom? Então, aqui a gente já achou a resposta da primeira. A gente acha a resposta e simplifica o máximo possível, tá bom? Assim a gente já vai revisando até o conteúdo passado, beleza? Achamos a resposta certa, vamos marcar aqui e vamos dar sequência. Vamos lá, a gente tem a letra B. Letra B é uma multiplicação. Beleza, Ingrid, é uma multiplicação. Mas ela é uma multiplicação o quê? De mesma base ou de base diferente? De base diferente, ó, 3 e 5. Tá vendo? É 2 dividido por 3 e 3 dividido por 5. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar aquela regrinha que eu falei mais cedo. 2 vezes 3 e 3 vezes 5. O numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, vamos lá resolver? 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 3? É 6, não é mesmo? E embaixo vai ficar quem? 3 vezes 5. Quanto que é 3 vezes 5? Tem que estar na ponta da língua. Tabuada de 2 e tabuada de 5. 3 vezes 5 é 15. Ok? E beleza, a gente chegou aqui em 6 e 15. E aí? Será que dá para simplificar? Será? Dá sim. Para simplificar é facinho. Vou tentar colocar as simplificações de verde para ver se você lembra, tá bom? Vamos simplificar em cima e embaixo. Dá para me simplificar por 2 em cima e embaixo? Tem que dar um número inteiro. O 6 eu sei que dá. 6 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 3. Mas o 15 dá para dividir por 2? Não dá. Não dá. Vai dar um número quebrado, né? E não pode, tem que dar um número inteiro. E qual que é o próximo número que eu posso tentar? O 3. Se eu dividir por 3 em cima e embaixo, quanto que vai ficar? Dá certo? Dá. 6 dividido por 3 vai dar igual a quanto? 6 dividido por 3 vai dar 2, ok? E embaixo, 15 dividido por 3, quanto que vai dar? 5, não é mesmo? Então, a resposta final seria 2 sobre 5. Por quê? Porque a partir daqui eu já não tenho mais como simplificar, ok? Então, aqui já seria a nossa resposta final, 2 sobre 5. Beleza? Depois que a gente simplifica. E aí a gente vai dando sequência mais um pouquinho. O que a gente vai encontrar aqui, Tô? A gente vai encontrar aqui uma coisa bem interessante.
uma divisão. E na divisão a gente aplica uma outra regrinha. Você lembra a regrinha? Eu vou repetir a primeira, tá bom? Vamos repetir a primeira aqui comigo. Ó, vamos repetir a primeira aqui comigo. Eu repeti a primeira, tá vendo? Repeti a primeira. E agora eu vou multiplicar. Vou até mudar de cor aqui pra você ver. Ó, repeti a primeira. E agora eu vou multiplicar por quem? Vou multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui é a segunda, é 2 sobre 3. Como que é o inverso da segunda? O inverso da segunda é 3 sobre 2. Ó, eu repeti a primeira, tá vendo? E eu multipliquei por quem? Pelo inverso da segunda. Olha só como ela está invertida. Ela antes era 2 sobre 3, agora ela é 3 sobre 2, certo? Então, vamos lá, para resolver essa multiplicação. 4 vezes 3, lembra como que faz a multiplicação? Como que resolve? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Vamos lá. 4 vezes 3 em cima, quanto que é 4 vezes 3? Acertou? 12. E embaixo, quanto que é? 5 vezes 2? É 10, não é mesmo? E aí, agora a gente vai só simplificar. Vamos tentar o 2. Será que o 2 dá certo? Dá. Os dois números são pares. É bem facinho de saber. Se os dois números forem pares, certeza que dá para dividir por 2, tá bom? Então, vamos lá. Em cima e embaixo. Em cima. Já resolveu? Eu vou ficar dando um tempinho para ver se você resolve, tá bom? 12 dividido por 2, quanto que é? 6, não é mesmo? E embaixo, 10 dividido por 2, quanto que é? 5. E aqui, a partir daqui, dá pra gente resolver mais um pouquinho? Não, não dá. Então, aqui é a nossa resposta final. Tá belezinha? Não, essa é a nossa resposta final, tá ok? Dessa divisão. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aqui eu deixei um item para você simplificar. Eu espero que você tenha conseguido fazer essa, mas se não, não tem problema, a gente vai fazer juntos aqui, tá bom? Ó, 18 sobre 24. 18 é um número par? É. Divisível por 2? É. 18 dividido por 2 de cabeça, Heitor? 18 dividido por 2 dá 9, não é mesmo? E 24? 24 dá para dividir por 2? Também é um número que se faz de cabeça, hein? 24 dividido por 2 é 12, certo? Então, beleza, se dá para dividir por 2, vamos simplificar por 2. Dividir por 2 em cima e embaixo, tá bom? E aí, qual é o resultado que vai dar? 18 dividido por 2 vai dar 9, não é mesmo? E embaixo vai dar 12. E aí, Ingrid, para por aqui? Não, acho que dá pra gente simplificar um pouquinho mais. Por 2 de novo? Não. O 9 não se divide por 2. E por 3? Será que dá por 3? Bom, dá para dividir por 3, tanto 9 quanto 12. Então, vamos lá ver qual que é o resultado. 9 dividido por 3, quanto que é? 3, não é mesmo? Lembra que eu te falei, tabuada de 3 tem que estar na risca. De 3, de 2 e de 5, tá bom? E vamos lá para a parte de baixo. 12 dividido por 3, quanto que é? 4. Tá beleza? E a gente termina aqui. Por quê? Porque aqui finaliza a questão. A gente não tem mais como simplificar a partir daqui. Então, vamos só deixar marcadinho aqui. E essa é a nossa resposta final, tá bom? E agora eu vou trazer algumas questões um pouquinho mais difíceis, tá bom? Antes eu vou só fazer aqui, que nem eu fiz da outra vez, pra tu dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha aí nas respostas, se tu quiser dar uma pausa no vídeo e checar se tu respondeu certo, qual foi a parte que você errou, então se fez diferente deu o mesmo resultado. Dá essa checada agora, tá bom? E a gente vai dando seguimento. Agora a gente tem essas outras questõezinhas que elas são também sobre o assunto, mas elas são um pouquinho mais pegadas, tá bom? Mas é coisa boba, não é tão mais pegada não, mas vamos ficar atento aqui, certo?
Vamos lá. Que é pra gente efetuar, tá bom? Primeira questão. São 4 questões como a gente fez no outro simulado de potências. Essa aqui é uma soma. Só que vamos observar uma coisa. Elas são é uma soma de frações com denominadores diferentes. E, Ingrid, o que a gente faz quando o denominador da soma é diferente? A gente vai usar um artifício matemático chamado MMC. MMC, tá bom? A gente vai usar ele. Que eu acredito que você já tenha ouvido falar, né? Porque você já está no 8º ano, então eu acredito que sim. Mas caso não, caso você tenha dúvida sobre isso, eu preciso que você me sinalize, você fala comigo, tá bom? Na próxima aula que a gente tiver, que aí eu posso dar uma revisada só nessa parte, se você tiver dúvida em como fazer MMC. Porém, eu vou fazer acho que uns 2 ou 3 MMCs hoje ainda com você nesse vídeo, e você pode repetir, ver e rever várias vezes, tá bom? Mas sempre que ficar alguma dúvida, fala comigo que de repente eu posso gravar um vídeo só sobre aquilo ali, um videozinho de 5 minutos só para te explicar aquilo ali e você vê outra e outra e outra vez, tá bom? Então vamos lá. É uma soma, reconheci que é uma soma, né, de frações, só que de bases diferentes. O que eu faço numa soma de frações de bases diferentes? Já lembro que eu tenho que fazer o MMC. Então vamos lá, Ingrid, fazer o MMC. O MMC, nesse caso, vai ser de quais números? Ó, eu vou fazer o MMC sempre de verde aqui, para você ver, tá bom? Ó, o MMC nesse caso vai ser de quê? De quais números? Sempre das bases. Das bases não, dos denominadores. O 6 e o 3. Então, vamos lá. O MMC de... acho que de verde vai ficar um pouco apagadinho nesse caso, né? Que é muita coisa. Deixa eu botar de preto. O MMC de 6 e 3, né? 6 e 3. Como que eu faço? Eu passo uma retinha aqui do lado, tá bom? E outra assim. E aí eu começo. Eu vou começar aqui, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? MMC de 6 e 3. 6 e 3 a gente começa sempre pelo 2. 6 dividido por 2, quanto que é? 3, não é verdade? 3 dividido por 2, dá pra fazer? Não dá pra fazer. Então, eu vou repetir o 3 embaixo. Sempre que não der, eu repito embaixo. Beleza? Próximo número que eu posso tentar dividir? O 3. 3 dividido por 3, quanto que é? É 1. E 3 dividido por 3, quanto que é? É 1. Então, fechou. Acabou aqui. E aí, o que eu faço aqui do ladinho? Ó, é aqui que eu vou achar a resposta do meu MMC. De quem vai ser o meu denominador? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. 2 vezes 3, quanto que é 2 vezes 3? Vai ser igual a 6. Então, o 6 vai ser a nossa resposta, tá bom? O 6 vai ser a nossa resposta. Ah, é a resposta final da atividade? Não, é a resposta do MMC dessa questão, tá bom? Então, eu encontrei ele. Vamos colocar ele aqui embaixo. A gente vai fazer assim um traço um pouquinho maior. Aí a gente vai colocar o MMC aqui, que é o 6. E aí, como que a gente resolve? 6, né? Dividido por 6 dá igual a 1. 1 vezes 5, quanto que é? 1 vezes 5, 5. Aí eu coloco 5 aqui. Aqui é mais, eu continuo colocando mais aqui. Então, vou colocar o sinal de mais aqui, certo? E vamos para o próximo. 6 dividido por 3, quanto que é? 2. 2 vezes 1, quanto que é? 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui. 5 mais 2. E a resposta vai ser o quê? 5 mais 2 igual a 7. E embaixo é o 6. 6 sobre 7. Essa agora sim vai ser a resposta final dessa questãozinha, certo? Eu vou colocar o MMC aqui, opa, de ladinho, que é para você depois dar uma revisada, tá bom? Entendeu essa questão? Ó, vou repassar ela só para ficar mais claro, só na setinha vermelha pra gente repassar, tá bom? Vamos lá. A
A gente tem o quê? De cara, vamos reconhecer uma soma de frações cuja os denominadores são diferentes. Quando eu vejo uma soma ou uma subtração de frações que os denominadores são diferentes, o que é que eu logo tenho que pensar de cara? Em fazer o MMC dos denominadores, ok? Então, vou pegar o meu 6 e o meu 3 e vou fazer o MMC deles, tá bom? Por que eu tenho que fazer o MMC deles? Para poder eu descobrir qual o número que vai ficar aqui, tá ok? Então, vamos lá, vamos resolver o MMC. Eu pego o 6 e o 3, que eram os meus denominadores, passo o tracinho e vou começar dividindo, sempre por 2. Dividido por 2, será que dá para dividir por 2? Dá. O 6 dá para dividir por 2, ele vira 3. Mas e o 3, dá para dividir por 2? Não. Então, o que é que eu faço? Eu repito ele aqui embaixo, já que ele não dá para dividir por 2. Beleza. Agora, a gente tem 3 e 3. 3, ele é divisível pelo quê? Por 3? Sim. Então, eu coloco o 3 aqui. 3 dividido por 3, quanto que é? 3 dividido por 3 é 1. E aqui do lado também vai ser a mesma coisa. 3 dividido por 3 vai dar 1. Quando tiver 1 aqui embaixo, terminou a questão. A gente vai encontrar a resposta aqui. Como que eu acho essa resposta? Eu passo o tracinho e eu vou multiplicar todos os números que estiverem aqui. Vai ter MMC que vai ter muito mais do que 2 números, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente achou esses 2, né? O que a gente vai fazer? Passar o tracinho e multiplicar. 2 vezes 3, quanto que dá? 6. Então, 6 vai ser o nosso MMC. Aí, eu vou trazer ele para cá. Então, 6 vai ser o MMC, vai ser o nosso mínimo múltiplo comum, que é o nosso denominador, certo? Beleza, tá aqui, achamos o denominador. E agora? E agora que a gente vai fazer assim. A gente achou o denominador, como que a gente vai fazer o resto? Vai pegar, 6 dividido por 6, quanto que dá? Dá 1. 1 vezes 5, quanto que dá? 5. Então, eu vou colocar o 5 aonde? Aqui, certo? E aí, tá somando, leva o sinal de soma para cá, beleza? O próximo, vou pegar de novo, 6 vezes o 3, quanto que dá? Desculpa, 6 dividido por 3, quanto que dá? Primeiro você divide, depois você multiplica. 6 dividido por 3 dá 2, isso, 2 vezes 1, quanto que dá? 2. Então, eu venho, coloco o 2 aqui. E aí, vai ficar 5 mais 2, que dá 7. E embaixo é 6, vai continuar 6. E a resposta final, 7 sobre 6. Porque não dá mais para simplificar, ok? Vamos pro próximo? O próximo eu não vou ficar repetindo sempre no final, não, tá bom? Porque daí é só você voltar um pouquinho o vídeo e você pegou. Você já pegou aqui a ideia, né? Vamos lá. Subtração de frações com bases diferentes. Então, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz na letra A, certo? Primeira coisa, vi que são bases diferentes. O que é que eu vou fazer? O MMC, né? Vamos fazer aqui o MMC dele de ladinho, tá bom? Ó, o MMC dele vai ser de 8 e 4, não é mesmo? Deixa eu apagar isso aqui, que era um rascunho que eu tava só checando as respostas, ver se tá tudo certinho antes de te dar água. Vamos lá. De 8 e 4. Eu vou passar o tracinho aqui do lado. Passar o tracinho aqui. 8 e 4, né? Vamos começar pelo 2. 8 dividido por 2. Quanto que é, Heitor? 4, não é mesmo? E agora, 4 dividido por 2. Quanto que é, Heitor? 2. E aí, agora a gente vai fazer o quê? Dá pra dividir por 2 de novo. Então, a gente coloca o 2 mais uma vez. Quanto dá para dividir por 2? Divide por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 2 dividido por 1, 2 dividido por 2, desculpa, vai dar 1. E agora ainda faltou aquele 2 ali virar 1. Como que a gente vai fazer? Dividir por 2 de novo. 2 dividido por 2 vai dar 1. E aqui já era 1, vai continuar 1 aqui embaixo. Agora a gente vai passar o tracinho aqui e vamos multiplicar os números que ficaram aqui. 2 vezes 2, quanto que é?
2 vezes 2, 4, não é verdade? 4. 4 vezes 2, quanto que é? 4 vezes 2 vai dar 8. Então, aqui está o denominador comum, né? O mínimo múltiplo comum, desculpa, é o 8. Então, a gente vai colocar o 8 como o denominador dessa continha. Vai ficar 8 aqui. E agora a gente vai fazer aquela jogadinha. 8 dividido por 8, quanto que é? 1, não é verdade? 1 vezes o 7, quanto que é? 7. Então, eu vou colocar 7 aqui, tá bom? 7. O sinal é de subtração, então eu vou colocar aqui um sinal de subtração também, tá bom? E agora, a gente vai pegar de novo o 8 dividido por 4, quanto que é? 2, na verdade? 2. Agora, o 2 vezes o 1, quanto que é? 2. Aí eu vou vir e colocar o 2 aqui. Ó. E agora, o que é que a gente vai ter de resposta? 7 menos 2. Quanto que é 7 menos 2, Heitor? 5. E aqui embaixo vai ser o 8. Esse número dá para simplificar ainda mais um pouquinho? Não. Então, ele é a nossa resposta final, tá bom? Ó, aqui, tudo certinho, tá vendo? É facinho, depois que a gente pega a mãe, a gente vai. Vamos agora para a multiplicação e para a divisão, tá bom? Vamos lá. Nessa multiplicação aqui, o que a gente vai fazer? Ó, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Por quê? Porque são diferentes, né? São bases diferentes. Se são bases diferentes, eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Facinho, né? Então, vamos lá. 3 vezes 10, quanto que é? 30. E 5 vezes 9, tá? Bora de 5, né? Lembra que eu falei? Agora de 5, tem que estar na agulha, cara. 5 vezes 9 vai dar 45, tá beleza? E aqui, por qual número a gente dividiria? Para simplificar. Cara, ó, se tu souber a tabuada de 5 de cabeça, tu vai lembrar que se eu dividir por 15 em cima e por 15 embaixo, vai ser muito mais rápido, entendeu? Olha só, como que vai dar esse resultado? 30 dividido por 15, quanto que é? É 3. Por quê? Porque 3 vezes 15 é 30. Desculpa, é 2. Desculpa. É 2, por quê? Porque 2 vezes 15 vai dar 30, tá bom? E 45 dividido por 15, quanto que é? É 3, por quê? Porque 3 vezes 15 vai dar 45. Pô, será que dá mesmo? Não dá, ó, deixa eu mostrar. 3 vezes 15, né? Ó, 3 vezes 5, quanto que é? 15. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 45, tá vendo? 45. E o outro, será que tá certo? 2 vezes 15, será que dá 30? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. Com 1 lá de cima, 3, 30. Tá vendo? O 30. Então, aqui você tá vendo, né? Deu certinho o que a gente encontrou. E essa é a resposta final. Porque não tem mais como simplificar, tá certo? Mas tem que saber a tabuadinha aí, ó, de cabeça. Vamos lá. A próxima é uma divisão. O que a gente tem nessa divisão? Né? Ó, nós temos duas frações nessa divisão. Qual que é a regrinha da divisão? Eu repito a primeira. Vamos repetir a primeira aqui. 4 sobre 7, né? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ó, a segunda, 2 sobre 3. Então, eu vou repetir pelo inverso dela aqui. Quem é o inverso dela? Se ela é 2 sobre 3, o inverso é 3 sobre 2. Tá vendo, ó? Repete a primeira, tá vendo? E multiplica pelo inverso da segunda. Vê só como é o inverso. Ó, como ela é o inverso. E aí, a gente responde isso daqui. Se a gente responder isso daqui,
Quanto que dá? Ó, multiplicação. O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 4 dá 12. 2 vezes 7 dá quanto? 14. E aí aqui, cabe a simplificação? Hein, Heitor? Cabe. Vamos simplificar em cima por 2 e embaixo também por 2, pra gente ver o que é que dá. Tá bom? Vai dar o quê? Vai dar 6 em cima e 7 embaixo. E aí, dá para simplificar mais? Não, não dá para simplificar mais. Então, a gente achou a resposta final dessa aqui. É 6 sobre 7. Tá belezinha? E aí, eu trouxe, ó, vou te deixar para tu dar uma olhadinha, ver se tu acertou tudo. Dá uma olhadinha antes da gente ir para a próxima questão. Qualquer coisa você dá uma pausa, escreve aí no seu caderno, tá bom? É importante você rever, ver passo a passo para você ver onde foi que talvez você tenha errado ou se confundido, tá certo? E vamos para a próxima. Simplificação. Eu trouxe 2 de simplificação aqui para ti. Mas eu acho que uma altura dessa do campeonato tu já tá craque em simplificação, né? Mas vamos lá. 24 e 36 são números pares, né? 24 e 36. Então, como que a gente vai fazer? O que é que a gente pensa logo de cara quando o número é par? Que dá para dividir por 2, né? Mas, se eu tiver na minha cabeça tabuada, mais decoradinha, eu divido mais rápido, eu simplifico mais rápido. Vou te mostrar a simplificação rápida e a simplificação mais lenta. A simplificação rápida seria dividir por 12 em cima e embaixo, certo? Sempre tem que ser a mesma coisa, em cima e embaixo. 24 dividido por 12, sabe quanto que é? É 2. Por quê? Porque 2 vezes 12 vai dar 24. E 36 dividido por 12 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 12 vai dar 36. Então, a resposta final é 2 sobre 3, certo? Ingrid, como seria a resposta mais lenta? A resposta mais lenta seria assim. Vamos repetir aqui, ó. 24 sobre 36. A mais lenta, mas chega na resposta do mesmo jeito, tá bom? Só gasta um pouquinho mais de tempo. Se tu dividir por 2, em cima e embaixo, quanto que vai dar? Vai dar 12 em cima e quanto que dá aqui embaixo? 36 dividido por 2. 2, 1, 6, 8. 18, certo? Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Vai dar 18. E agora? Agora eu ainda continuo dando para dividir por 2? Continuo. Divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo. E aí? Em cima vai ficar 6, né? 12 dividido por 2 vai dar 6. E embaixo, 18 dividido por 2 vai dar 9. E agora? Ainda dá para simplificar? Dá para simplificar por 3. Em cima e embaixo. 6 dividido por 3, quanto que dá? Vai dar 2. E 9 dividido por 3, quanto que dá? Dá 3. Olha só, a gente achou a mesma resposta, tá vendo? A gente achou a mesma resposta. 2 sobre 3. A diferença aqui é que a gente usou uma simplificação mais rápida aqui. Porque a gente sabia que 24 e 36 dava para dividir por 12. E aqui a gente achou uma simplificação, mas foi mais lenta. Mas tudo bem, não importa se é rápido ou mais lento. O importante é a gente chegar no resultado final correto, tá bom? Então, se você não sabe de cabeça que aqui é 12, você vem e vai fazendo do jeitinho, ó. Começa pelo 2, se ainda der para dividir por 2, faz de novo por 2. Se não der mais para dividir por 2 e der por 3, faz por 3. Até simplificar o máximo possível. E aí você acha a mesma resposta. Só um caminho diferente, beleza? Vamos aqui para essa daqui. A letra B, olha só a letra B. Vou fazer ela também pelo rápido e pelo devagar, tá bom? Vamos lá. Pelo método rapidinho, como que ficaria ela? Pelo método rapidinho, a gente dividiria em cima e embaixo, sabe por qual número? Por 15.
Ah, Ingrid, sério que dá? Dá. Ó, 45 dividido por 15, quanto que é? 3. E 60 dividido por 15, quanto que dá? 4. Dá para simplificar mais? Não, não dá. Vamos ver do outro jeito. Mais devagarzinho, né? 45 e 60. Vamos lá. Por 2, dá em cima e embaixo? Não, porque o 45 não se divide por 2. Então tá. E por 3, dá? Dá, por 3 dá. Tanto 45 quanto 60 dá por 3. Então vamos lá. Por 3 em cima e por 3 embaixo. 45 dividido por 3 vai dar 15, né? E 60 dividido por 3, quanto que dá? Vai dar 20, não é? Beleza. E agora, dá para fazer por 3 de novo? Em cima e embaixo? Não dá. Porque o 15 até dá para dividir por 3, mas o 20 não dá. Então, se o 20 não dá, a gente vai ter que procurar outro número. E o 5? Será que o 5 dá para dividir por 5 em cima e por 5 embaixo? 15 dividido por 5, quanto que é, Heitor? 3. Muito bem. Então, e o 20 dividido por 5? Tabuada de 5 na ponta da língua dá 4. E aí? Será que a resposta bateu com a resposta rápida? Vamos ver. Hein? Bateu, né? Ó. 3 sobre 4 e 3 sobre 4. Tá vendo? Só são duas formas de resolver a mesma coisa. Tá belezinha? Ó. Olha aí, vê se tu acertou. Qual foi o método que tu fez, tá bom? Vamos pra próxima? Ó, próxima questãozinha é transformar em fração, tá certo? A gente tá quase acabando, Heitor. Só faltam essas duas questões, tá bom? Vamos lá. Transformar em fração. Você lembra que para transformar em fração, eu lembro que você acertou essa questão todinha que estava no seu caderno que você fez em sala de aula. Você acertou toda. Então, acho que aqui não vai ser diferente. Ó, 0,25, a gente vai contar quantas casinhas tem depois da vírgula. E aí, a gente vai fazer o seguinte, vai repetir o número que está depois da vírgula, vai passar o tracinho, vai colocar o número 1 aqui embaixo e vai completar com a quantidade de zeros igual à quantidade de números que tem depois da vírgula. Quantos tem? Tem um número aqui e tem outro número aqui. Então, a gente tem dois números depois da vírgula. Então, eu vou colocar 2 zeros, certo? Então, vai ser 25 sobre 100, tá bom? E aí, 25 sobre 100, será que dá pra gente simplificar? Vamos pensar comigo aqui. A gente vai treinando a simplificação aqui até dizer chega, até ficar craque, certo? Vamos lá. No modo rápido, se eu simplificar por 25 em cima e por 25 embaixo, caraca, Ingrid, dá pra fazer isso? Dá. Dá. Com a práticazinha da gente repetindo várias vezes, a gente vai decorando esses números, assim, vai pegando mais familiaridade, tá bom? Isso aqui é tabuada de 5. Quem domina a tabuada de 5 consegue fazer essa relação. 25 dividido por 25 vai dar 1. E 100 dividido por 25 vai dar 4. Então, essa aqui é mais simplificado possível, certo? Vamos fazer do método mais devagarinho? Vamos fazer, porque das duas formas a gente vai chegar na resposta final. Então, vamos lá. 25, né? Dividido por 100, beleza? Vamos lá. Dá para dividir por 2 o 25? Não. O 25 não é dividir por 2. E por 3? Também não. 25 não é um número divisível por 3. E por 5? Por 5 dá. E o 100 também dá para dividir por 5. Bom, beleza. Vamos seguindo. 25 dividido por 5, quanto que é? 5. Não é mesmo? E 100 dividido por 5, quanto que é? É 20. Legal. E agora? Bom, agora dá para dividir por 5 de novo. Tanto em cima quanto embaixo. 5 dividido por 5, quanto que é? 1. E 20 dividido por 5, quanto que é? 4. Tabuadazinha de 5, ó. No gatilho. E aí, a gente tem
A mesma resposta. Vê só, Heitor. Mesma resposta. Tá vendo? Belezinha? Vamos agora pro próximo. Aqui eu tenho 1,2, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Mesma regrinha que a gente viu antes. Ó, 1,2. Passa o número para cá sem vírgula. Passa o tracinho. E embaixo? Embaixo eu coloco o número 1 e a quantidade de zeros é igual à quantidade de números depois da vírgula. Só tem um número depois da vírgula, então é 10. Então vai ser 10, vai ser 12 sobre 10, tá bom? E aí, 12 sobre 10, dá para simplificar? Dá para simplificar. Vamos simplificar por 2? Quanto que é simplificando por 2? Vai ficar 6, né? 6 sobre 5, beleza? Então, tá aqui a resposta, 6 sobre 5. E vamos para a última dessa daqui, que é só um número um pouquinho maior, mas você sabe fazer também. Então, a gente vai fazer o quê? Primeira coisa, repete todo o número, 3, 7 e 5. Passa o tracinho, coloca o número 1 embaixo. E qual que é a quantidade de zeros, Ingrid? Quantidade de números que tem depois da vírgula. Quantos números tem depois da vírgula? Nós temos um número, 2 números, 3 números depois da vírgula. Então, vão ser 3 zeros, tá bom? Então, vai ficar 375 sobre 1000. E aí, pra gente simplificar? Esse daqui é um desafio, hein? No rapidão, é 125 em cima e 125 embaixo. Caraca, é isso tudo? É isso tudo, cara. E aí, quanto que vai dar isso? Bom, vai dar 3 sobre 8. Tá, não precisa você saber esse daqui, é muito grande, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Mas se souber, é massa, porque aí se cai uma questão assim, você já sabe assim, pô, 375, 125 é 3, pô, já mata aí. Mas aí a gente pode fazer devagarinho também. Vamos fazer devagarinho, ó. 375 dividido por 1000, né? Vamos lá. 375 dá pra dividir por 2? Não dá. E por 3, também não dá. E por 5? Ah, por 5 dá. Então, por 5 em cima e por 5 embaixo. Quanto que fica? Vamos fazer aqui no cantinho, porque nem eu sei de cabeça. 375 dividido por 5. Quanto que dá? Vamos lá. 6 vezes 5 vai dar 35. Aí, subtraindo de 37, quanto que vai dar? 7 menos 5 vai sobrar 2. E aqui vai ser 0. E eu vou descer o 5. E agora, 5 vezes 5 vai dar 25, que aí eu zero aqui e eu tenho a resposta 65. Beleza, vou colocar aqui meu 65 sobre o 1000 dividido por 5. Quanto que é 1000 dividido por 5? Vamos fazer aqui também. O 1000 dividido por 5. Cadê? Ó, eita, só mudar a coisinha. O 1000 dividido por 5. Quanto que é? A gente vai pegar primeiro só essa parte. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 5 vai dar 10. Baixo zero aqui. Sobrou quem? Sobrou 2 zeros. Então, eu jogo eles pra cá. Então, vai ser o quê? 200. Vou botar o 200 aqui. E aí? Ainda dá pra dividir por 5? Dá, sim. Então, vamos dividir por 5 em cima e dividir por 5 embaixo. Tá bom? É longa, mas às vezes na prova a gente só consegue fazer assim e vai assim mesmo, tá bom? 65 dividido por 5, vamos fazer aqui no cantinho? 65 dividido por 5. Aqui eu vou botar o 5 uma vez. 6 menos 5 vai sobrar 1. Vai descer o 5, 15. Opa, 15, 3 vezes 5 dá 15. O que é que eu tenho aqui? Tenho 13, não é? E aqui embaixo eu tenho 200
dividido por 5. Que vai dar o quê? 4 vezes 5 vai dar 20, vai fechar o zero aqui, e esse zero vai para lá, vai ficar 40, certo? 40. Só que agora me pegou numa coisa, ô Heitor, não sei onde que eu errei aqui. Por que que eu sei que eu errei? Porque não tá batendo os resultados desse e desse. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um minutinho. Vou que você dá uma espreguiçadazinha aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vou jogar aqui na calculadora, que às vezes eu errei só uma besteirinha. 5. Ah, cara. Foi só um vacilo aqui de nada. Ó. Tá vendo? Vamos lá. Vamos voltar aqui, tá bom? Mas é assim mesmo, matemática é errando que a gente aprende. 375 dividido por 5. Em algum momento eu errei naquela divisão. Vamos ver comigo onde foi que a gente errou? 375, acho que já deve ter visto, né? Dividido por 5. O 35, ele não é 6 vezes 5 que dá 35. É 7 vezes 5 que dá 35. 6 vezes 5 dá 30, ok? 7 vezes 5 é que dá 35. E naquela hora eu tinha colocado 6 aqui, mas não é, é para ser um 7. Então vamos lá. 7 vezes 5 vai dar 35, vai sobrar o 2, vai baixar o 5, vou fazer vezes 5 aqui, vai dar 25. Um zerinho aqui embaixo, nós já temos a resposta que é 75. E aí sim, a gente põe 75 aqui embaixo. Aqui embaixo, o 1000 dividido pelo 5, a gente encontrou naquela hora, né? 200, que tá certo, ok? E aí, agora, o que a gente vai fazer, Heitor? A gente vai pegar o 75 agora e vamos dividir ele por 5, certo? Foi aqui que deu errado. 75 agora dividido por 5. Quanto que dá? 1 vezes 5 aqui. Se eu diminuir, vai sobrar 2. Vai dar 5 aqui, 25. Opa! 5 vezes 5 dá 25. É um número que eu conheço. Fecho aqui. Aí vai dar 15, né? Então, a gente vai vir aqui e vai colocar 15 aqui. E aqui embaixo, 200 dividido por 5. Quanto que será 200 dividido por 5? Dá quase para fazer de cabeça, mas se tiver com medo, assim, resolve aqui na mão. 200 dividido por 5, quanto dá? 4 vezes 5 vai dar 20. Se eu diminuo aqui, vai me sobrar esse zero, que eu vou trazer ele para cá, vai ficar 40, tá bom? Então, eu vou pôr aqui 40. E aí, Ingrid, ainda dá para dividir? Dá. Por 5 de novo, cara, de novo. E aí? Agora tá mais fácil. 15 dividido por 5, eu já sei. 15 dividido por 5, quanto que é? É 3. E o 40 dividido por 5, dá pra ir de cabeça? Também dá, que a tabuada é de 5. 5 vezes 8 dá 40, então aqui é 8. Agora bateu? Vamos ver se bateu. Pá! Bateu, cara. Pronto, a gente sabe que tá certo, tá vendo? 3 sobre 8 e 3 sobre 8 também, beleza? 2 métodos de resolver a mesma questão. Desculpinha aí que eu dei aquele erro lá, mas é isso mesmo, matemática é assim, tá bom? Ó, dá uma corrigidazinha, copia no caderno e vamos partir para a última questão desse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Essa questão, ela diz assim, que um tanque, ele tava 3/4 cheio, tá bom? Ele tava 3/4 cheio. Peço até desculpa se tu não tiver entendido a minha letra aqui, que é um H. Ele tava 3/4 cheios, tá bom? E aí foi usado, né, 2/5 dessa água. Então, que fração
do tanque foi utilizada? Quer saber que fração do tanque foi usada, certo? Como que a gente sabe? Vamos lá. Se tu não tiver entendido por eu ter falado tanque, vou até ler para ti de uma maneira diferente. Digamos que se fosse uma piscina. Se uma piscina, ela não está totalmente cheia, ela está 3/4 cheia, certo? E desses 3/4 cheios, a gente tirou dessa piscina 2/5 de água, certo? Então, quanto dessa piscina, quanto da piscina toda foi utilizada? É isso que ele quer saber. Então, qual é a fração da piscina que foi utilizada? Toda vida que tiver uma continha assim, que super pode cair uma parecida com essa na tua prova, tu vai resolver pensando assim, que tu vai pegar 3/4, ele não quer saber 3/4 de, toda vida que tu lembrar de é um ponto, ou seja, multiplicação. 3/4 de 2/5, certo? Por quê? Porque ele quer saber quanto que foi usado, certo? Então, vou recapitular aqui contigo. Pode ser que não tenha ficado muito claro. É difícil mesmo, tá? Não se preocupa se tu não entender de primeira. Repete. Se não entender, fala comigo da próxima vez que a gente conversar ao vivo, que eu te explico de novo e de outras formas, com outras questões, tá bom? Então, eu quero 2/5, né? De 3/4, tá bom? Ou eu também posso pensar assim, 3/4 de 2/5, certo? Como é essa história do dia, Ingrid? Ó, foram usados 2/5 da água de uma piscina que estava 3/4 cheia, certo? Recapitulando de novo, foram usados 2/5 de água, da água, de uma piscina que estava 3/4 cheia. Tá, vamos traduzir isso aqui para conta? Vamos traduzir isso aqui para conta. Acompanha comigo. Foram usados 2/5 da água, vamos escrever aqui, 2/5 da água de uma piscina, de é o quê? A multiplicação. De uma piscina, ó, 2/5 da água de uma piscina que estava como? Que estava 3/4 cheia. Então, vou colocar 3/4 de que ela estava cheia. Foram usadas 2/5 de água de uma piscina que estava 3/4 cheias. Quando eu tenho de, eu multiplico, tá bom? Então, vai ficar como? Vou apagar aqui. Multiplicação é o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo, né? Que tem a base diferente, então vai ser 2 vezes 3 vai dar 6, 5 vezes 4 vai dar 20. Dá para simplificar esse número? Super dá para simplificar esse número. Aqui já tá fácil demais para ti. Divide por 3 em cima e por 3 embaixo? Não. Ó, divide por quem? Por 2 em cima e por 2 embaixo. Por quê? Porque o 20 não dá para dividir por 3, apesar do 6 dá. Então, vamos lá. Dividindo em cima e embaixo, quanto que vai dar? 6 dividido por 2 vai ser 3, não é mesmo? E 20 dividido por 2, quanto que vai ser? 10. E a resposta final que a gente tem é o quê? 3/10, tá bom? 3/10 do tanque foi utilizado. Do tanque ou da piscina foi usado. Tá bom? E aqui a gente termina, tá ok? Ó, vou deixar aqui maior essa última questãozinha que é um problema. É mais difícil o problema, eu sempre deixo ele pro final porque realmente é mais difícil. Mas se olhar,
no seu livro tem sempre uma questãozinha mais difícil lá no final. Então, a gente vai estar colocando também, tá bom? E é isso, essa foi a tua revisão de frações e o próximo vai ser dízima periódica, tá bom? Beijinhos, até a próxima, Heitor!